Quão notável é a concisão dos evangelhos em apresentar detalhes de indivíduos que vieram ao Senhor Jesus. Considere Marcos capítulo 1, versículo 40. E aproximou-se dele um leproso. Em uma única expressão, muito se aprende sobre esse homem. Sua condição é totalmente apresentada com a menção de uma única palavra, leproso. A palavra de Deus é igualmente clara ao estabelecer, melhor dizendo, ao esclarecer e estabelecer como a nossa condição como o leproso, como o imundo. Eu vou citar um versículo onde você vai ficar admirado que Deus nos considera, por causa dos nossos pecados, como uma pessoa leprosa. Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças, note, nossa justiça, não é nossas injustiças, como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, os nossos pecados, como um vento, nos arrebatam. Isso está em Isaías capítulo 64, versículo 6, mas a Bíblia diz mais: não há diferença, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículos 22 e 23. Parece que na vida deste leproso, especificamente, pense no dia da sua descoberta e no dia da sua libertação. As Escrituras não nos contam sobre o dia em que este homem descobriu que era leproso. Talvez tenha sido um dia como todos os outros, com todas as suas rotinas da vida, quando ele notou pela primeira vez os sinais de sua condição. Talvez ele tenha passado algum tempo tentando se convencer de que ficaria bem, apenas para ser forçado a enfrentar a verdade de que era realmente um leproso. À medida que o desespero dessa verdade pesava sobre ele, as consequências de sua doença também o inundaram. E ele era impuro, corrompido, e agora precisava ser separado de seus entes queridos. Ele ficaria isolado no exterior para nunca desfrutar daquilo para o qual havia sido criado. Sem dúvida, este foi um dia sombrio e desesperador na experiência deste homem. O dia em que ele descobriu e reconheceu que era leproso. Você já teve um dia assim? Um momento em que você entendeu: eu tenho uma condição terrível. Eu sou um pecador aos olhos de Deus. As pessoas talvez não conheçam a desgraça dos meus pecados, a iniquidade que existe no meu coração, mas Deus conhece. Eu sou um pecador separado de Deus. Um tempo em que, como o leproso, as consequências de sua condição de pecador perdido se avolumavam diante de você, pois o salário do pecado é a morte, Romanos capítulo 6, versículo 23. Um momento de compreensão de que o Deus da eternidade conhece todos os pecados que você cometeu contra Ele e que você é responsável perante Ele por cada um deles. Este, de fato, é um dia de descoberta, um dia de desespero e escuridão, um momento de compreensão de que você está perdido. Entre agora naquela experiência sombria na vida do leproso e veja o homem quando ele se aproximou do Senhor Jesus Cristo. O leproso tinha ouvido falar de outros que haviam sido curados pelo Senhor Jesus, pois quando ele se aproximou, ele adora e atesta seu poder e capacidade de salvar, dizendo: se queres ou se quiseres, pode purificar ou purificar-me. Ele reconheceu sua necessidade e vem ao Salvador nessa necessidade. Que belas palavras o leproso recebeu naquele dia do Senhor Jesus, ao afirmar: quero. Senhor, o leproso disse: eu sei, se o Senhor quiser, pode purificar-me. E o Senhor disse: eu quero. E não somente disse eu quero, mas ele disse: ser limpo. E logo a lepra o deixou e ficou limpo. Marcos capítulo 1, versículos 41 e 42. Seu desespero se transformou em alegria.
sua separação acabou, ele foi purificado. Esta é a salvação que Deus oferece hoje para aqueles que vão a Cristo em suas necessidades pela fé. Descubra hoje a verdade da palavra de Deus sobre os seus pecados, como Deus os vê e suas consequências, e venha como aquele leproso ao Salvador. No estado em que você está, tal como está, sem esperança que você pode melhorar. O Senhor Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. O pecador, ele acha muito miserável para chegar-se a Deus assim. Ele tenta fazer uma reforma e ele pensa: enquanto eu não fizer esta reforma, eu não posso ir a Cristo para ser salvo. É pelo contrário. Aprecie a plenitude da obra que ele completou na cruz, pois o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. De todos os temas interligados relacionados à salvação, os mais fundamentais são o arrependimento, o perdão dos pecados, a reconciliação e a justificação. Atos capítulo 20, versículo 21, revela quão intimamente o arrependimento está associado com a fé no assunto da salvação. O testemunho de Paulo, tanto a judeus como a gregos, era o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O arrependimento é uma mudança completa da mente em relação a Deus, a si mesmo, ao pecado e ao juízo. É absolutamente necessário para a salvação, como parte intrínseca da fé para com Deus. Realmente, um não pode ocorrer sem o outro. O perdão dos pecados apresenta o pecador acusado e convicto como uma cédula riscada. O perdão dos pecados apresenta o pecador acusado e convicto como uma cédula riscada em Colossenses capítulo 2, versículo 14, enquanto a justificação lhe dá uma posição completamente nova aos olhos de Deus. Esta é a maravilha da salvação que Deus oferece para o pecador que recebe a Cristo pela fé. Na sua grande epístola judicial, a carta aos Romanos, o apóstolo Paulo apresenta o homem como tendo rebelado contra a revelação que Deus lhe deu, seja pela natureza ao seu redor ou pela comunicação especial das Sagradas Escrituras. Isso, por necessidade, contém também uma rejeição de uma das principais afirmações divinas: Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Na mesma carta aos Romanos, Paulo também expõe o homem como corrupto em pensamento, palavras e atos, e as raízes de tal comportamento voltam até Adão, o primeiro homem. O veredito do qual não se pode escapar é registrado em Romanos capítulo 3, versículo 19, em palavras inegavelmente claras. Diz: toda a boca esteja fechada e todo mundo seja ou declarado condenado, seja declarado condenável diante de Deus. Temos que enfatizar aqui também que a culpa do homem é tal que somente o perdão divino pode limpar esta conta. Embora isso seja visto nos escritos dos profetas, o Senhor mesmo se manifestou como um homem rico em perdoar. Nós temos isto em Neemias capítulo 9, versículo 17, e Isaías capítulo 55, versículo 7. O perdão dos pecados não apaga o crime original. Isso é um fato histórico, mas o perdão cancela o registro para que a responsabilidade final não seja mais imputada ao pecador. Outro tomou o seu lugar e assumiu aquela dívida como se fosse dele mesmo. Não entendeu nada? Não entendeu nada? Da mesma forma, a justificação precisa ser considerada como parte indivisível do processo da salvação. O perdão dos pecados, que acabamos de considerar, é o outro lado da moeda. Se por um lado o homem é declarado inocente, por outro lado ele é declarado como tendo uma posição justa diante de Deus, o que também lhe dá aceitação com Deus.
A justificação em si não torna o crente justo, mas o considera ou julga assim. Ou seja, o declara justo. Antes de chegar à sua grande declaração em Romanos capítulo 5, versículo 1, onde Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo usa a expressão imputar ou levar em conta, mais ou menos 10 vezes. Você pode ler isto em Romanos capítulo 4, do versículo 3 ao 24. Em cada uma dessas ocasiões, a expressão poderia ser traduzida creditado. Este fato enfatiza o que já foi afirmado. Este aspecto da salvação é uma afirmação jurídica de que o pecador que creu no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador teve todas as suas acusações quitadas e agora ele é declarado absolutamente justo pelo próprio Deus da santidade. Por causa da morte do Senhor Jesus Cristo em prol do pecador, Deus pode eternamente fechar a conta do pecado do crente. E sem qualquer injustiça, declarar que seus filhos, e todos, são justos diante dele. Esta é a bondosa e maravilhosa provisão que Deus fez para o pecador ao entregar seu Filho à morte de cruz. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. Esta salvação de graça que é recebida pela fé não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Você que me ouve, você está contente, está realizado, está completo com a obra de Cristo? Ela é suficiente para lhe salvar? Ela é 100% eficaz na sua salvação? Ou você confia nele e também no dízimo, no jejum, nas orações, no pastor, no padre, no missionário, na santa ceia, como dizem, como chamam, no seu bom comportamento, nas suas boas obras, naquilo que o pastor, o padre, o missionário pode fazer depois da sua morte, com o seu corpo ausente, com o seu corpo presente ali na hora, com o seu corpo ausente depois de alguns anos? Se você não está totalmente e unicamente satisfeito com Cristo, para a sua salvação, tenho que lhe dizer que Ele não vai lhe ajudar a ser salvo. A salvação de Deus não é uma ajuda. Deus não ajuda 99% e você 1%, não. O apóstolo Pedro deixa isto muito bem claro. Em nenhum outro há salvação, nem em você. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Se você não está nestas condições de um pecador que um dia se arrependeu dos seus pecados porque você ia para o inferno, ou você acha que não merece ir para o inferno, que você não tem pecado suficiente, é por isso que você nunca foi salvo. Você vai ser salvo do quê, se você não merece ir para o inferno? Sim, você merece e vai para o inferno. Então note o que o Senhor Jesus, se você duvida disso, note o que o Senhor Jesus disse. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Até aí tudo bem, né? Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, vemos aí a salvação pela fé em Cristo. Quem crê nele não é condenado. Mas a segunda parte deste versículo é que é impressionante. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Note, o Senhor Jesus Cristo disse, portanto, que o pecador sem esta salvação, ele não precisa fazer mais nada para ele ser condenado. Ou seja, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, porque o mundo já está condenado. Já estava condenado e já está condenado.
O que o mundo precisa é de salvação. O que o mundo precisa é de vida eterna. O que o pecador precisa não é de um remédio para tirar ele do coma. Ele precisa de vida eterna porque ele está morto. Você já está condenado e você morrendo vai para o inferno, assim como você está. Você precisa, diz o versículo, já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esta condição muda de não condenado quando ele crê no unigênito Filho de Deus. Não crer que o Filho de Deus, unigênito Filho de Deus existe, que ele morreu na cruz, que ele pode salvar, mas crer que o Filho de Deus existe, que veio a este mundo, morreu para lhe salvar e crê nele como seu salvador pessoal. Como diz alguém? Pois, crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é que garante. Note o que o Senhor Jesus Cristo disse. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículo 28. 27, 28 e 29 também, e 30 você pode ler. Note, o Senhor Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você não aceitar a salvação de Deus pela fé de uma maneira gratuita, dependendo unicamente dele, você está desprezando a palavra de Deus que afirma que é desta forma. O Senhor Jesus Cristo disse, e vou terminar o vídeo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro